Fabiano. Fechou? Então, havendo quórum regimentar, eu declaro aberta a terceira reunião ordinária da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Quero cumprimentar o nosso amigo e colega, deputado Milton Alves, obrigado por estar conosco. Cumprimentar o deputado Bruno Souza, o deputado Fabiano da Luz, que também se encontram na reunião virtualmente, de forma virtual. Obrigado, presidente. Obrigado também por estar conosco. A todos que estão nos assistindo através da TVA. Eu submeto para discussão a ata da reunião anterior, já distribuída previamente aos senhores deputados, membros desta comissão. Então, não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os que estão favoráveis permaneçam como estão. Está aprovada a reunião da reunião anterior. Eu tenho aqui uma moção, a moção 08 de 2022, da Câmara de Vereadores de Santo Amaro da Imperatriz, do dia 14 de junho de 2022, em apoio à aprovação do projeto de lei de promoção de praças, que foi devidamente aprovado, sancionado e já está em vigor no nosso Estado. Deputado Fabiano da Luz, queres relatar ou queres que eu relate o seu projeto que você tem para relatar aqui? Não, se o senhor puder relatar para mim aí, eu agradeço. Que eu Deixa comigo, então. O deputado Fabiano da Luz tem um projeto para relatar, é o projeto 0262.0 de 2021. É um projeto do deputado Nilson Berlanda, que visa alterar a lei número 17.995 de 2020, que institui o Programa de Atenção às Vítimas de Estupro, com o objetivo de modificar o parágrafo 3º do artigo 1º da lei, que passa a prever o seguinte. O parágrafo 3º, ele prevê o seguinte agora: a vítima de sexo feminino será examinada por perito legista mulher, sobretudo em casos de menor de idade, desde que não importe retardamento ou prejuízo da diligência. A justificativa do autor é que na lei atual, a lei 17.995, ela prevê, o parágrafo 3º do artigo 1º prevê que os exames periciais em vítima de estupro de menores de idade, eles têm que ser obrigatoriamente feitos pelo sexo feminino e, aliás, as meninas de idade do sexo feminino, eles têm que ser obrigatoriamente serem realizados por mulher legista. E isso está tendo dificuldade pelo número insuficiente de mulheres que são legistas, né, no IGP, agora que perícia penal. E os aludidos exames não vêm sendo efetuados no prazo adequado, conforme atesta a sua assessoria jurídica, o que prejudica a persecução penal. Então, faz toda a justificativa. E o voto, então, ante o exposto, o deputado Fabiano da Luz, aqui, com fundamentos nos artigos 74.1b, 144.3, 146.1 e 149 do parágrafo único, todo o regimento interno, vota, então, pela aprovação do projeto de lei 0262 de 2021, no âmbito dessa Comissão de Segurança Pública. Então, eu coloco em discussão o parecer do deputado Fabiano da Luz. Se não tem ninguém que queira discutir, eu coloco em votação o PL 0262.0 de 2021, de autoria do deputado Nilson Berlanda. Os que estão favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer do deputado Fabiano da Luz. Então, esse já foi. Tem um projeto da deputada Ada de Luca, que me pediu para eu relatar, me solicitou para que eu fosse relatar, que ela não conseguiu estar presente, que é o parecer ao projeto de lei, ao PL 046.4 de 2022, que institui a política estadual de prevenções e combate a furtos e roubos de cabos, fios metálicos, fibras óticas, geradores, baterias, transformadores, equipamentos de transmissão, placas metálicas e adota outras providências, que é da autoria do deputado José Milton Schaeffer. Então, ele trata-se da proposta legislativa da autoria parlamentar, que visa instituir a política estadual de prevenção e combate a furtos e roubo de cabos, fios metálicos, conforme eu comentei acima.
Na justificativa apresentada pelo autor do projeto às folhas 6, em suma, aduz que a proposta deste projeto tem como finalidade de prevenir e combater o furto e roubos de cabos e fios elétricos, fios metálicos e de disciplinar a comercialização desses produtos no estado de Santa Catarina. Vamos lá para o voto final, então, ante o exposto, que ele faz toda a justificativa, no âmbito desta Comissão de Segurança Pública, nos termos dos artigos 74 e 144.3 do Regimento Interno, uma vez que atendido o interesse público tutelado, voto pela aprovação do projeto de lei número do PL 49.4, 2022, nos termos da emenda substitutiva global apresentadas pelo autor às folhas 52 e 57. É a Ada De Luca, que é a relatora. Então, eu coloco o parecer da deputada Ada De Luca ao PL 049.4, 2022, de autoria do... Peraí. 046.4, desculpa, de autoria do José Milton Schaeffer. Em discussão, como não tem ninguém querer discutir, eu coloco em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado, então, o relatório do PL 46.4, 2022. Tem outros aqui da deputada Ada, inclusive um meu, que não vai ser relatado hoje. Eu tenho aqui um relatório ao PL 06.7 de 2022, de autoria, eu vou pegar já aqui o relatório já o PL 06.7 de 2022, ele trata-se então do PL aqui de autoria do deputado Gessé Lopes e do projeto de lei 011.4 de autoria do deputado Sargento Lima, os quais a teor do parágrafo único do artigo 216 do Regimento Interno, eles tramitam conjuntamente apensados conforme deliberação da Comissão de Constituição e Justiça por tratarem de temas análogos. Então, eles são temas parecidos, então vão tramitar em conjunto. Os autores pretendem, em suma, por meio da edição da lei, que seja reconhecido no Estado de Santa Catarina o risco da atividade e a necessidade de porte de armas de fogo ao atirador desportivo integrante de entidades de desporto legalmente constituídas nos termos do inciso 9º do artigo 6º da Lei Federal número 10.826, de 22 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas, SINARME, que define crimes e dá outras providências. Então, por conta do risco iminente dessas atividades e do transporte desses armamentos, a lei ora proposta preencherá requisitos técnicos e fáticos, produzindo os efeitos benéficos para a sociedade, pois é necessária a adoção de medidas legislativas em caráter definitivo para que encerrar a insegurança jurídica concernente ao porte de arma dos atiradores desportivos. Ante o exposto no âmbito deste colegiado, reiterando achar-se configurado o interesse coletivo quanto à norma material almejada, com fundamento nos artigos 74.1 e 144.3, 146.1 e 149, parágrafo único, todos do Regimento Interno, eu voto, então, pela aprovação do projeto de lei 06.7 de 2022. Então, eu coloco em discussão o PL 06.7 de 2022. Não tem quem queira discutir, eu coloco em votação. Aos que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado, então, o parecer ao projeto de lei 06.7 de 2022. Eu tenho outro projeto de lei aqui para relatar, que é o PL 0276.5 de 2021, cuida-se de proposição legislativa de autoria do deputado Gerry Comper, que pretende dispor sobre o dever das concessionárias de serviço público que operam nas rodovias estaduais de Santa Catarina, fornecerem dispositivos eletrônicos, tags e ou outros sistemas aos veículos das Polícias Civil e Militar, do Corpo Bombeiro Militar,
da Secretaria de Segurança da Administração Prisional Socioeducativo, bem como as ambulâncias dos serviços públicos de saúde. Da análise, cabe no âmbito dessa comissão, nos termos do artigo 74 e 143, inciso 3 do Regimento Interno desse poder, observa-se que a matéria é oportuna e conveniente ao interesse público, visto que a medida nela veiculada, ao pretender a instalação de dispositivos eletrônicos de livre passagem nos veículos de que especifica, permitindo-lhe circular nas rodovias estaduais pedagiadas de forma ágil e segura, vez que atendem a necessidades de ordem social, em ocasião nas quais o tempo é fator determinante, motivo pelo qual necessitam ter o passe livre nas praças de pedágio. Entretanto, constatei a necessidade de apresentar emenda substitutiva global à proposição em tela, para compatibilizar o texto da redação no sentido de conferir maior clareza e precisão ao texto normativo em tela, inclusive em relação à alteração da nomenclatura do Instituto Geral de Perícia para a Polícia Científica, que agora, nos termos do artigo 109-A da Constituição do Estado, bem como ampliar os efeitos da medida para todas as concessionárias de serviços públicos que operam nas rodovias que cortam o território catarinense, tanto estaduais quanto federais. É bom deixar claro que essas entidades elas já possuem passe livre, só que eles têm que parar, ficar na fila, apresentar o documento do veículo para depois poderem ser aberta a cancela e passar. Isso muitas vezes atrasa o atendimento de ocorrência. Ante o exposto, vez que preservado o interesse público nos termos do Regimento Interno, artigo 74 e 144.3, eu voto no âmbito desta Comissão de Segurança Pública pela aprovação do projeto de lei 276.5/2021, nos termos da emenda substitutiva global que ora apresento. Então, eu coloco então em discussão o PL 276.5 de 2021. Não tendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os que aprovam, peço que permaneçam como se encontram. Aprovado, então, o PL, ao parecer ao PL 276.5 de 2021. Eu tenho também, deputado Milton Alves, um PL extrapauta, se o pessoal me permite que eu relate, bem rapidinho, é o PL 0129.6 de 2022, 129.6, que ele trata da autoria do deputado Gessé Lopes e do deputado Ricardo Alba, respectivamente, que tramitam em conjunto, aliás, é o 129.6 e 130.0, os dois de 2022, que eles tramitam em conjunto, a teor do exposto do parágrafo único do artigo 206 do Regimento Interno, por versarem de matérias análogas. Ele tem semelhança ao primeiro projeto que eu relatei, conforme depreende dos textos dos projetos em referência. Os atores pretendem, por meio de edição de lei, garantir que no estado de Santa Catarina seja reconhecido o risco da atividade profissional exercida por vigilantes de empresas de segurança privada no estado de Santa Catarina, sendo que o PL 130 inclui ainda a efetiva necessidade de porte de arma de fogo para essa categoria profissional. Nesse sentido, observe que a medida visada pelo projeto de lei sob exame tem relevância social e, sendo assim, vislumbra presente a proposta e seu interesse público, razão pela qual conclui que merece ser acatada neste Parlamento. Ante o exposto, no âmbito deste colegiado, reiterando achar-se configurado o interesse coletivo, quanto à norma material almejada, com fundamento no artigo 74.1 e 1, 144.3 e 146.1 e 149, parágrafo único, todos do Regimento Interno, eu voto pela aprovação do projeto de lei 129.6 de 2022 e 130.0 de 2022, na forma da emenda substitutiva global aprovado já pela CCJ. Então, eu coloco em discussão o parecer, esse meu parecer aqui, aos dois PLs que eu acabei de relatar. Não tendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Então, quem concorda, peço que permaneça como se encontram. Então, está aprovado o PL 129.6 de 2022, que era extra pauta. Deputado Milton Alves, sei que o senhor tem um extra pauta para relatar, fica à vontade. Boa tarde a todos, cumprimentar o presidente Coronel Mocelin, deputado Fabiano, deputado Bruno, cumprimentar a todos que nos acompanham. Eu tenho, senhor presidente, um projeto de lei
66.8/2021, de autoria do deputado João Amin, que dispõe sobre a criação da Delegacia contra Maus Tratos de Animais Domésticos no âmbito do Estado de Santa Catarina. Esse projeto já foi apreciado pelas Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação, bem como a Comissão de Trabalho e Administração e Serviço Público, recebendo a aprovação de todos. E também destaco que temos a manifestação formal acostada pela Delegacia Geral de Polícia Civil. O órgão informa não vislumbrar nenhum óbice quanto à aprovação da matéria e na hipótese dos seus efeitos legais decorrentes. Hoje a gente presencia muitos casos desses e seria mais um braço de controle e proteção dos animais em Santa Catarina. O projeto de lei é bem simples, ele é disciplinado em 5 artigos que tratam do objeto, a classificação dos animais domésticos, a criação de despesa, a forma de regulamentação e o vacatio legis fixado na data da publicação. Então, cumprindo todos os aspectos formais, o nosso voto é pela aprovação da matéria. Então, eu coloco então em discussão o parecer ao projeto de lei 0066.8 de 2021. Como não tem ninguém que queira discutir, eu coloco em votação o referido projeto. Está, então, aprovado o parecer ao projeto de lei 066.8 de 2021. Não tem mais nenhum projeto para relatar. Deputado Bruno. Então, agradecendo então a presença de todos, aos que nos assistem, e não havendo mais assuntos a tratar, eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. Obrigado a todos, pessoal.